Muito bem, caros alunos. Eu estou mais uma vez aqui com vocês para ministrar-lhes uma videoaula de História do segundo ano. Desta vez, tratando da última unidade do nosso livro didático, que trata aí sobre a terra e liberdade. Vejamos o que diz os nossos textos. Que no Brasil, a luta por terras e também pela liberdade, ela vem se arrastando há séculos. Mobilizou e continua mobilizando grupos de várias partes do país. Essas diversidades de grupos estão relacionadas aos remanescentes de quilombos, que são as terras de preto, como são chamadas, comunidades organizadas politicamente para garantir seu direito à terra e também viver segundo as suas tradições e costumes. Temos aqui algumas fontes. A fonte 1 trata de um texto sobre os remanescentes de quilombo, a luta pela terra, e leamos o texto que diz o seguinte: as comunidades quilombolas viveram na invisibilidade desde os tempos de sua formação. Não eram contempladas por políticas públicas específicas e sequer eram citadas pela legislação em vigor. A situação foi alterada com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e concedeu a esses grupos sociais o direito sobre suas terras e sobre o seu patrimônio. O primeiro item está definido no artigo 68, que diz o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. A fonte 2 é uma imagem, que é uma casa no quilombo Itamatativa, em Alcântara, no Maranhão, de 2009. Já a fonte 3 registra a festa Marujada, no quilombo Mangal e Barro Vermelho, município de Sítio do Mato, na Bahia, 2015. Já a próxima fonte, nós temos o seguinte: a fonte 4 e a fonte 5, sendo que a fonte 4 é uma comunidade quilombola durante uma festividade religiosa, e a fonte 5, agricultura com arado da comunidade também quilombola. Então, nós temos algumas questões que vai nortear aqui a nossa discussão ao longo deste capítulo da unidade 4. Primeiro, conforme sugerem as imagens, existem remanescentes de quilombos em diversos pontos do território brasileiro. Você já visitou alguma dessas comunidades? Segundo, que relação há entre o texto e as imagens dessas duas páginas? 3. Hoje, além dessas comunidades, povos indígenas e trabalhadores rurais de diversos pontos do Brasil lutam por terra. Como terão sido essas lutas em solo americano em séculos passados? E a última, nesta unidade, vamos estudar uma parte importante destas histórias. Então vejamos o próximo capítulo, que é o capítulo de número 12, que trata aí das regências, onde a unidade do Brasil ficou ameaçada. É justamente nesse contexto que vamos perceber essas lutas dos negros escravizados, e posteriormente nessa unidade estaremos também vendo aí a abolição da escravatura brasileira. Então, nessa unidade, que trata do capítulo também 12, temos o seguinte: temos um texto que trata aí de uma festividade chamada a Semana Farroupilha, em Porto Alegre, e é uma foto de 2015, e diz assim o texto: desfile Farroupilha comemora os 180 anos da Revolução. Milhares de pessoas passaram na manhã deste domingo 20 pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva, Beira Rio, para prestigiar o tradicional desfile cívico do dia 20 de setembro. Neste ano, os festejos trouxe um tema: o campeirismo e os 180 anos da Revolução Farroupilha. Na abertura do desfile, centenas de lideranças comunitárias entregaram na avenida, cultuando as tradições gaúchas e saudando os participantes da cerimônia.
Fortunati destacou a importância de cultivar, preservar e fortalecer as tradições gaúchas. É uma demonstração do quanto nos orgulhamos de ser gaúchos, afirmou. A Fundação Cultural Gaúcha e o movimento tradicionalista gaúcho, responsáveis pela iniciativa, levaram para a avenida mais de 1.000 voluntários, artistas amadores, que apresentaram a teatralização do tema desta edição. Os voluntários integram centros e departamentos de tradição gaúcha, além de piquetes e grupos ligados ao tradicionalismo. Coreográficos coordenaram o espetáculo de teatro a céu aberto. Cerca de 800 cavalarias e 55 entidades tradicionalistas participaram do desfile cívico. Observe a pergunta: você sabe por que a data de 20 de setembro é importante para os rio-grandenses? Segundo, o que são CTGs? Qual a sua finalidade? Terceiro, para você, preservar uma tradição é importante. Por quê? Vejamos. Nesse capítulo, vamos perceber o desenrolar que vai tratar de uma contextualização para o que aconteceu na Guerra de Farrapos. Mas antes de poder ver essas rebeliões que aconteceram no Brasil, vamos aqui perceber como é que estava a situação política. Então, vimos que ao ser isolado politicamente e sob forte pressão popular, Dom Pedro I vai abdicar em 1831 em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Vimos isso no capítulo anterior, no governo de Dom Pedro I. Então, segundo o historiador José Murilo de Carvalho, a importância da abdicação de Dom Pedro I reside no fato de que, a partir daquela data, o governo do Brasil ficou totalmente nas mãos de brasileiros, não mais dos portugueses, como até então era a administração política no Brasil. Então, ao ser anunciada a abdicação em praça pública, a multidão vai se reunir, aclamando de imediato o imperador criança, confirmando sua opção por manter aí a monarquia, apesar da pressão de grupos com ideias republicanas que estavam presentes naquele momento. Então, a república já começava a ser pulverizada a sua ideia, porém, nesse momento, a monarquia continua com força e continua atuando no Brasil. Vai haver o avanço liberal, ou seja, no dia seguinte à abdicação, a Assembleia estava em recesso, por isso os poucos deputados e senadores que estavam no Rio de Janeiro só puderam escolher regentes provisórios. Então, em junho de 1831, aliás, a Assembleia vai eleger o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, além dos deputados João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, para compor a chamada regência trina permanente. Então, vejamos, não temos mais imperador no Brasil. Quem é que vai governar o Brasil? O filho que ficaria para suceder o imperador Dom Pedro I não tem condições, porque apenas 5 anos de idade é o que ele tem. Então, quem é que vai governar? Então, é eleito esses 3 homens compondo aí a regência, segundo já ditava a Constituição. E essa regência foi de 3, por isso que é chamada de trina, e foi provisória também. Então, foi uma regência provisória. Posteriormente, nós tivemos aí uma regência permanente. Então, o Ministério da Saúde, da Justiça, foi entregue ao padre paulista Diogo Antônio Feijó, já na regência trina permanente. Então, as lutas políticas contra o autoritarismo de Dom Pedro I vai se unir agora a grupos de diferentes tendências e interesses que mascararam as divergências entre eles. Então, percebe que Dom Pedro conseguia ali, de certa forma, administrar essa divergência, e depois da partida dele,
é aflorada essas divergências políticas que acontecia aqui no Império Brasileiro. Então, depois da abdicação, no entanto, essas divergências vão voltar a aparecer e se formaram 3 grupos políticos que vão disputar aí os poderes no Brasil, pelas ruas, nos jornais, no parlamento, que tinha interesses, né, e objetivos de líderes próprios. Então, observe aí como estava a composição desse grupo político. Na lateral nós temos os restauradores ou caramurus, segundo, os moderados ou chimangos, e terceiro, tínhamos aí os exaltados ou farroupilhas. Então, os restauradores eram comerciantes portugueses que eram os altos funcionários públicos e alguns também oficiais do exército. Eles defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder. Já os moderados ou chimangos, como eram conhecidos, eram proprietários rurais, profissionais liberais, padres e militares, e defendiam a manutenção da ordem social e dos privilégios dessa elite, principalmente do Nordeste e do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E os exaltados eram aqueles proprietários rurais, profissionais liberais também, militares, funcionários, políticos modestos e padres, mas defendiam a autonomia para as províncias e a nacionalização do comércio, e parte deles eram favoráveis à república e não à monarquia. Entre eles temos aí o Cipriano Barata, do grupo dos farroupilhas. Já discuti esse slide. Ainda continuando sobre a regência aqui no Brasil, que enquanto esses moderados, como Antônio Feijó, defendiam a monarquia e as hierarquias sociais vigentes, ou seja, a ordem estabelecida, o outro grupo, os exaltados, tinha a proposta que, uma vez vitoriosas, iriam alterar a ordem vigente do cenário social, político e econômico no Brasil. Então, estando no poder durante a República Trina permanente, os moderados eles tiveram de enfrentar 2 graves problemas. O primeiro foi a manutenção da ordem pública, devido à ausência de Dom Pedro, e também as pressões por maior autonomia das províncias. Então, para manter a ordem, o governo dos moderados criou em agosto de 1831 a Guarda Nacional, que imitava aí a instituição francesa de mesmo nome, e assim como era formada por homens que tinham algo a defender, isto é, os proprietários de terra. Daí surgia a figura dos coronéis, e mais na frente, no início da República, você vai se deparar dentro dessa política do coronelismo, o homem que tem o poder de polícia em uma região, tem a autoridade e manipula e domina também a política. Surge aí na figura dos coronéis, que a partir de 1831 recebe, título nacional para manter a ordem, sem nenhum concurso na época, claro, só por indicação e pelo status financeiro também, situação financeira. Então, só podia fazer parte dessa Guarda Nacional cidadãos proprietários brasileiros com idade entre 21 a 60 anos que tinham uma renda mínima de 200 mil réis, nas 4 maiores cidades, e de 100 mil réis no restante do país. Então, eram selecionados esses coronéis, esses da Guarda Nacional. Então, aos fazendeiros mais ricos foi concedida aí a patente de coronel da Guarda Nacional, a mais alta de todas elas. Então, cada um deles organizava um destacamento com homens de sua confiança e também com recursos próprios, conseguindo com isso um grande poder local. Alguns deles, como diz algumas fontes, até mesmo gastavam o seu dinheiro só pelo fato de ter o status de mandar em uma determinada região. Então, em novembro de 32, o governo dos moderados vai criar também o Código do Processo Criminal, que institui aí o Tribunal do Júri, com poderes aí ao juiz de paz. Então, estas situações aconteceram ainda no período regencial. Temos algumas questões para dialogar. A letra diz assim: o que se pode dizer sobre o critério de formação da Guarda Nacional? Você ouviu aí a explicação, a leitura. Letra B:
No tempo das regências, eram comuns o mandonismo local e o uso privado de cargo público. No Brasil de hoje, isso ainda acontece. Então perceba que ele diz que naquela época o privado e o público era a mesma coisa, que a figura pública mandava como se fosse seu. E hoje essa prática ainda prevalece. Oficialmente, formalmente, a gente sabe que não existe isso mais. Mas na prática, será que não tem muitos políticos confundindo o que é público com o que é seu, com o que é privado? É esta a pergunta para nós refletirmos neste momento. Temos uma videoaula, temos um pequeno vídeo que eu quero que você assista. Neste vídeo trataremos dos acontecimentos subsequentes à abdicação do imperador Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831. Veremos que foi escolhido um governo provisório e depois um permanente. Além disso, começaremos a falar sobre os projetos que estavam em jogo no momento. A Constituição definia que, na ausência do imperador, o país seria governado por seu sucessor, e caso este tivesse menos de 18 anos e não tivesse um parente com mais de 25, o poder seria assumido por 3 regentes, escolhidos pela Assembleia, até sua maioridade. Como era recesso parlamentar, os 36 deputados e 26 senadores presentes na corte elegeram a regência trina provisória. Cada um dos escolhidos representava uma facção. Francisco de Lima e Silva era do Exército, nascido no Rio de Janeiro, e foi fundamental para a abdicação, além de também ser senador. O senador paulista Nicolau Pereira de Campos Vergueiro representava os liberais do Sudeste. E José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas, era da Bahia. Próximo a Dom Pedro I, foi um dos redatores da Constituição de 1824. Então podemos dizer que defendia os interesses dos conservadores. Em outros termos, foi um governo de consenso. Um era do grupo que afastou o imperador, outro do grupo do imperador, e o terceiro era militar, como fiel da balança. Dão posse ao Ministério Brasileiro, que havia sido destituído por Dom Pedro, como vimos no vídeo anterior, e promove uma ampla anistia política e procuram pacificar o país. Logo em seguida, no dia 9 de abril, promove uma missa na Capela Imperial para marcar a ascensão de Dom Pedro II ao trono, embora ainda não governasse. Todo esse cerimonial é necessário para encerrar um período e iniciar outro. Depois da abdicação, os congressistas decidiram manter a Constituição outorgada de 1824, apesar de não gostarem de seu caráter autoritário. Temiam mais ainda o ímpeto revolucionário. Se iniciassem um movimento de mudanças naquele momento, poderiam perder o controle da situação e verem mudanças muito mais radicais do que pretendiam. Por exemplo, uma maior participação popular ou a própria desarticulação do império. Portanto, o texto constitucional garantia uma necessária estabilidade ao país. Como observará o advogado Raimundo Faoro em seu importante livro Os Donos do Poder, os revolucionários passavam assim, de um momento para outro, a conservadores, quase a reacionários, mas em condições muito mais ingratas do que a do verdadeiro Partido Conservador, quando defende a ordem pública, porque tinham contra si, pelas suas origens e pela sua obra revolucionária, o ressentimento da sociedade que eles abalaram profundamente. Esse arranjo não dura muito tempo. Na época, os liberais tinham a maioria na Câmara, portanto, aprovaram leis aumentando o poder do Legislativo em detrimento do Executivo, limitando o uso do poder do moderador. Em 3 de maio de 1831, a Assembleia Geral volta a se reunir e começa a reorganizar o país por meio de algumas leis. Autoriza as autoridades a formarem milícias civis em 5 de junho. O governo perde a capacidade de dissolver a Câmara, a suspender garantias constitucionais, a realizar tratados com governos estrangeiros e a conceder títulos de nobreza em 14 de junho. Como veremos em vídeos futuros, e em especial no próximo, logo após a abdicação, o país enfrentou uma grave crise de demandas reprimidas. Diversos grupos, muitos deles identificados como exaltados,
questionavam as bases da Constituição de 1824 e da própria sociedade da época. Essas pessoas, pequenos comerciantes e proprietários, funcionários e militares de baixa patente, profissionais autônomos e desempregados, se sentiram enganados. Perceberam que haviam participado de uma jornada de tolos, pois a situação do país não iria mudar. Apesar de muitos deputados quererem fazer alterações à Carta, na realidade não fazem até o ato adicional de 1834. E em 17 de junho, os deputados e senadores elegem a regência trina permanente. Francisco de Lima e Silva é mantido no posto, ganhando a companhia dos deputados Braulio Muniz, maranhense, e José da Costa Carvalho, o Marquês de Monte Alegre, como representante dos liberais do Sudeste. Como Lima e Silva se mantém no cargo, os cariocas lhe oferecem o apelido de Chico Regência. Tanto na regência provisória como na permanente, os liberais exaltados foram deixados de lado, o que provocou uma série de revoltas urbanas, que veremos no próximo vídeo. Juntamente com a eleição dos novos regentes, os congressistas confirmam a tutoria dos jovens príncipes a José Bonifácio. Com isso, a ocupação do cargo deixa de ser apenas um ato da vontade de Dom Pedro I, mas também da Assembleia. Assim, sua futura remoção pelos mesmos políticos brasileiros ganharia mais legitimidade. No próximo vídeo, veremos em mais profundidade a reação dos exaltados, devido à sua exclusão do governo, além do novo arranjo político brasileiro. Espero que tenham gostado. Se quiser, clique no gostei. E assim, neste vídeo trataremos... Bom, o ato adicional de 1834, depois do debate que houve, que empolgou aí os parlamentares nos anos iniciais da regência, foi necessário então fazer essa reforma da Constituição do Império, que era considerada pelos moderados, quanto pelos exaltados, como exageradamente centralizadora. Então, as principais mudanças propostas aí pelo ato adicional de 1834 seria: criou as Assembleias Legislativas Provinciais. Começa a história dos deputados estaduais, já iniciando aqui, concedendo assim maior autonomia às províncias. Vai abolir o Conselho de Estado, órgão bastante impopular que tinha sido criado por Dom Pedro I. Cedeu ao presidente da província o direito de nomear e transferir funcionários públicos, dando maior autonomia ao governo das províncias. Vale salientar aqui que província hoje são comparadas aos estados. O estado é na república, a província é na monarquia. Então, por exemplo, na época era a província do Piauí, hoje é o estado do Piauí. E retirou dos regentes o direito de dissolver a Câmara, uma das principais atribuições do moderador. Ainda substituir a regência trina por uma regência agora com um comandante apenas, regência una, e transformou o Rio de Janeiro em um município neutro, capital do Império. Então, com o ato de 34 e a permissão para as províncias legislarem sobre gastos e impostos locais, os liberais moderados buscavam diminuir a oposição do seu governo. Vejamos o vídeo. Este é o primeiro vídeo sobre o ato adicional. Como ele será muito teórico, pois explicarei quais foram as mudanças na Constituição e suas intenções, não consegui arrumar nenhuma imagem como ilustração. Espero que não fique muito maçante. No próximo vídeo, falarei do contexto político por trás disso tudo. Em agosto de 1834 se fez a primeira emenda na Constituição brasileira. Por meio do ato adicional, as províncias ganharam mais liberdade, podendo constituir um legislativo relativamente autônomo, com um mandato de 2 anos. Porém, não poderiam eleger um governo próprio. Quanto à eleição dos deputados, ganhou a tese de que os eleitores poderiam votar em qualquer um dos elegíveis de toda a província. Os que defendiam uma espécie de voto distrital perderam, porque se temia que os eleitos defendessem interesses muito específicos, locais, em detrimento dos mais amplos, provinciais. Mas seus governos ganharam o poder de criar impostos para sustentar as despesas, o que é algo fundamental para a administração, para se planejar a execução de obras públicas.
além da liberdade de nomear e demitir funcionários, tanto provinciais como municipais. Em geral, o governo central ficou com os impostos mais fáceis de arrecadar, como a alfândega, e as províncias com os mais difíceis, como o consumo e a propriedade. Tanto naquela época como hoje, taxar consumo e propriedade não são tarefas simples para políticos, pois rapidamente aqueles que as sugerem ficam falando sozinhos. Assim, por temer enfrentar suas bases, durante muito tempo as estruturas de governo ainda seriam muito precárias no país, pois, como sabemos, a administração pública não pode oferecer serviços à população como educação, saúde, vias públicas, sem antes arrecadar esses recursos à própria população. O governo central continuaria a nomear os presidentes das províncias e seus comandantes militares. Esses presidentes seriam um agente da corte, como uma intermediação entre o centro e as partes. Uma das tarefas dele, não escrita, seria garantir ou ajudar que deputados favoráveis ao governo fossem eleitos, tarefa que só poderia realizar se angariasse o apoio de pelo menos parte da elite local, principalmente dos juízes de paz. Era sua tarefa também sancionar as leis aprovadas pela Assembleia Local, porém não podia apresentar projetos. Caso vetasse uma lei, teria que justificar por escrito suas razões, e os deputados poderiam derrubar o veto com 2/3 dos votos, e só poderia fazê-lo em situações específicas, por inconstitucionalidade, conflitar com outra província ou por causa de algum tratado internacional. Procurou-se sempre que possível apontar pessoas para esse cargo que não tivesse origem na província, para não deixá-los esquentar a cadeira, a fim de que mantivesse uma distância da elite local. Entretanto, nem sempre isso foi possível. O curioso, porém, é que muitas vezes o presidente era deputado ou tinha alguma outra função que obrigava a se ausentar frequentemente, e então assumia o vice, que era escolhido pela Assembleia Provincial. Um dos argumentos para se garantir esta relativa liberdade para as províncias é que o aparato do Estado brasileiro na época era muito precário e não havia como controlar todo o território nacional. Por causa disso, principalmente, os defensores da descentralização tiveram uma vitória, pois argumentaram que com mais autonomia se teria mais condições para administrar as províncias. Peguemos como exemplo as obras viárias, que eram necessárias dentro da província, para ligá-las entre si, inclusive com a corte do Rio de Janeiro. Havia para elas uma urgência econômica, para o escoamento da produção, e também política, pois o Estado não pode exercer seu domínio sem se comunicar com o território. Quem era responsável pela sua construção e manutenção, inclusive de arrecadar os tributos necessários, era a Assembleia Provincial. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro da corte, e a província fluminense adota Niterói como capital. O Conselho de Estado é extinto, o poder moderador não teria feito durante a regência, mas os membros do Senado continuaram vitalícios. Debateu-se muito sobre se os senadores deveriam se sujeitar a eleições regulares ou não. O argumento contrário ao caráter vitalício dos senadores era que, ao não precisarem se eleger, eles poderiam, com o tempo, não representar mais os interesses da província, e a regência se torna de uma única pessoa, a ser eleita por 4 anos, com possibilidade de reeleição. Por isso, alguns historiadores chamam este momento de experiência republicana. Essas modificações são apoiadas enfaticamente pelos liberais e recebem oposição virulenta dos conservadores. Sem dúvida, a escolha do regente pelos cidadãos, e não pela Câmara, foi uma grande novidade, vista como positiva por uns e negativa por outros. As antigas câmaras municipais seriam subordinadas às novas casas legislativas provinciais. Essas instâncias de poder tiveram muita importância durante o período colonial, onde os tão conhecidos homens bons tinham autonomia para administrar a cidade. Agora, dentro deste novo arranjo, o município seria subordinado à província e ela mesma ao governo central. Neste momento foi definida uma hierarquização de esferas de autoridade que, com suas devidas proporções, funciona até hoje. Este fenômeno ocorria inclusive em relação aos impostos,
onde o governo central e o provincial ficavam com a maior parcela da arrecadação, deixando as cidades sujeitas à boa vontade das assembleias provinciais, pois viviam pedindo recurso a elas. E por que isso era importante? Os grandes personagens nacionais da época tinham uma enorme desconfiança do povo, mesmo a elite branca do interior. O, digamos, Brasil profundo precisava ser disciplinado, ensinado a se comportar em um novo cenário, o de um Estado nacional que se desejava moderno. Mesmo antes do ato adicional, se escrevem manuais de como esses senhores de terra chucros deveriam se comportar, pois não éramos mais uma colônia, e sim um país independente. Porém, esse esvaziamento do poder dos municípios foi exagerado. Não podiam nem mesmo contratar um funcionário sem autorização da Assembleia Provincial. Um dos cargos que algumas províncias autorizam suas cidades a criar é o de prefeito, que surge efemeramente neste momento. Suas funções foram logo depois substituídas pelos delegados, quando houve uma nova mudança no Código do Processo Criminal, e depois vão ressurgir apenas na Proclamação da República. Por hora é só. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão, escrevam. Bom, sobre a regência una de Feijó, após aí o ato adicional de 34, com a morte de Dom Pedro I em 34 também, os restauradores perderam agora a razão de existir, já que eles queriam retornar o poder aí para a mão de Dom Pedro I, ele já não existe mais, não tem mais sentido serem restauradores. Então parte deles vai deixar a política, outra parte vai se unir aos moderados. Com isso, fortaleceram neste contexto. Ocorreram aí a primeira vez a eleição para o chefe do governo, e a eleição levou ao poder Diogo Antônio Feijó, padre, que venceu seu opositor por uma margem estreita de votos. Nós temos a imagem ao lado de Feijó. Durante o governo dele, teve de enfrentar aí vários desafios, entre os quais a eclosão de duas das maiores rebeliões regenciais, a cabanagem no norte e a farroupilha no sul. Então, para reprimir essas rebeliões nas províncias, Feijó vai precisar de recursos que deveriam ser aprovados pela Câmara dos Deputados. Porém, a maioria dessa Câmara movia uma pesada oposição contra ele, que nada podia fazer, pois o ato adicional não o autorizava a dissolvê-la. Então perceba aí que já inicia o toma lá da cá, né, a troca de favores também. Aliás, só dá continuidade, já existia esse processo. Então, além de se opor aí a Feijó, os deputados da oposição vai acusar ele de não reprimir com firmeza as revoltas provinciais e de ser anticelibatário, ou seja, ele aprovava o casamento entre padre. Na época, como ainda hoje, fazia o voto de castidade e não pode se casar, e ele era contra esse voto. Então, entre 1837, o deputado e jornalista Evaristo da Veiga, principal aliado de Feijó, vai falecer, aumentando mais ainda o isolamento político dele. Então, com o apoio da Câmara, e sem esse apoio, aliás, e sem de Veiga, temendo aí a desintegração do Império, ele vai renunciar ao poder em 1837. Então, começa agora a regência una de Araújo Lima, que é o sucessor legal de Pedro de Araújo Lima. Ele era um político experiente e formado em Coimbra, senhor de engenho em Pernambuco, e politicamente conservador. Ele, que no ano seguinte foi eleito regente por mais de 4.000 votos, também era radicalmente contrário à descentralização política, por isso deu início aí ao regresso, ou seja, uma política de fortalecimento do poder central, que tinha o apoio de representantes da cafeicultura e também dos grandes comerciantes do Sudeste. Na regência de Araújo Lima, esses regressistas queriam fortalecer a autoridade central e garantir a unidade do Império, e também garantir a ordem escravista, pondo fim aí o que eles chamavam de anarquia, o que estava ocorrendo segundo eles. Então, o principal líder dos regressistas era aí o deputado de Minas Gerais, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Dizia ser preciso
deter o carro da revolução e restabelecer a integridade do império por meio da submissão dos grupos rebeldes, que seria pela força ou através de acordo. Então, para alcançar seu objetivo, ele vai adotar algumas medidas. De um lado, vai promover o carisma da monarquia e de outro, vai enviar forças militares para conter as rebeliões em alguns lugares da província no Brasil nessa época. Em 1840, por exemplo, esses regressistas, obtendo aí importante vitória em aprovando a lei interpretativa do ato adicional, que dizia o seguinte: retirava a autonomia das províncias, permitindo a anulação das leis provinciais, aumentava o poder da repressão do governo central. Percebam que ele está centralizando novamente o poder, algo que a Constituição ou o ato de 34 já era ao contrário, era uma descentralização. Por quererem conservar essa ordem imperial, esses regressistas eles passaram a ser chamados de conservadores, dando origem aí à primeira organização brasileira que se pode dar o nome de partido político. Então, é aqui onde se chama primeiramente um grupo de partido político no Brasil, já em 1834, Partido Conservador. Até então eram grupos políticos e seus opositores eram chamados aí de progressistas, que formaram um partido liberal. Então temos esses dois partidos. Hoje já multiplicou aí por mais alguns números de partidos aqui no Brasil. Temos no slide seguinte outras informações para entender mais um pouquinho nesse contexto. E assim já finalizando a nossa videoaula de hoje. Sobre as rebeliões nas províncias. Você vai perceber que nesse período da regência que discutimos entre a regência trina, provisória, a una, renuncia o padre Feijó ao poder e depois começa essas problemáticas, centraliza, descentraliza o poder. Então, durante essa regência, vai explodir nas províncias brasileiras, de norte a sul, rebeliões de grande impacto na história social do nosso país. Pobres e ricos, peões e fazendeiros, indígenas, mestiços, negros e brancos, todos chegaram a se unir contra o governo central sediado no Rio de Janeiro. Mas seus objetivos não eram assim os mesmos. Enquanto a elite das províncias exigia maior autonomia, os indígenas, os mestiços, os negros, os brancos, os pobres lutaram por liberdade e uma vida melhor. Então, as principais rebeliões que eclodiram no Brasil nessa época foram a cabanagem no Pará, a Guerra dos Farrapos no sul do país, a Revolta dos Malês na Bahia, a Sabinada também na Bahia e a Balaiada no Piauí e Maranhão. Temos aí os principais focos dessas insurreições aqui neste mapa, onde vocês podem perceber onde ocasionou ou onde eclodiram essas rebeliões. Então ficamos por aqui nesta videoaula, até mais, vamos dar continuidade na próxima videoaula. Fiquem em paz e que Deus os abençoe.